Oi, gente! Vamos falar um pouco sobre esquecimento. Por que nós esquecemos das coisas e por que isso é tão importante? Você já parou para pensar assim, por que é tão importante eu não me esquecer? Eu estar sempre lembrando de tudo, de coisas que já aconteceram, de eventos passados, de ter uma boa memória, lembrar das pessoas, de, sei lá, ficar lembrando daquilo que você precisa fazer, suas tarefas, seus compromissos, aquilo que você combinou com alguém. Tem sempre aquela sensação assim, não posso me esquecer disso. Aí a gente já marca ali um lembrete, um aviso. Às vezes eu coloco assim no celular, por exemplo, eu preciso, numa data tal, eu fazer alguma coisa aqui na minha rotina, tipo ir no médico, uma marcação de médico, sei lá. Algo agendado. Então eu vou lá e coloco um lembrete. Para que naquele dia, né, daqui 20 dias, eu não esqueça. Ou se eu marquei um compromisso com alguém, para que eu não esqueça, eu vou lá e... Não, eu não posso esquecer disso. E por que isso é tão importante? E ao mesmo tempo, a gente fica afirmando que eu posso esquecer isso. Porque percebe que se eu fico enfatizando que eu posso esquecer, então eu já estou dizendo agora que isso pode ocorrer. E pode ocorrer, né? De repente você simplesmente aquela informação apagou da sua memória. E aí tem uma doença que é chamada de Alzheimer. Eu acredito que você já ouviu falar, né? Que começa com esquecimento de coisas simples, né? Vai mexendo na disfunção motora, você não vai tendo mais força, nem agilidade. E principalmente a memória é algo que é afetado. Você esquece o nome das pessoas e por aí vai, né? A doença, ela age nos neurônios de uma forma que essas células, né, por conta da sua má atuação ali naquele sistema, ela vai se degenerando. E com isso, né, esse processo ele vai fazendo com que o próprio cérebro ali e suas funções começa a atrofiar. Então a pessoa vai ficando assim apática e todos esses sintomas e reações que é percebido no corpo. Então é sempre esse esquecimento, assim, né? A doença ela vai conduzindo a pessoa para uma perca total de memória. Ela não sabe mais quem ela não sabe aquela definição assim, eu sou fulano de tal, filha de fulano de tal, e eu gosto disso, percebe? Tem uma narrativa pessoal que define a sua identidade. Então, essa identidade, que é essa memória, ela vai sendo perdida. Com isso, é como se você parasse de existir para você mesmo. E as pessoas também, porque você esquece a sua família, você esquece tudo. E por que eu estou trazendo essa ideia de memória, de esquecimento, inclusive essa doença, né? A doença de Alzheimer e tantas outras que afetam esse funcionamento. A lição de hoje, que é a lição 309, diz assim, hoje não terei medo de olhar para dentro. E aí precisa ficar claro quem é esse que olha, medo do quê e o que é esse para dentro. Como é bem trazido aqui, olhar para dentro é achar a minha vontade, porque parece que como agora eu sou essa coisa que eu defini, então eu tenho uma vontade que é alheia à vontade de Deus. Eu tenho vontades aqui, eu tenho quereres, eu tenho interesses pessoais, individuais. Então agora eu sou um indivíduo, eu conto essa narrativa aqui de vida como se fosse a minha própria existência, então eu sou isso aqui. Percebe? Então tem uma outra vontade. Tem algo que não que é diferente ao existir real, que é a vontade de Deus. Então esse medo de olhar para dentro
é essa autodefinição. Como eu acredito, né? E é sempre a própria existência, que ela se perdeu, né? Vamos dizer assim, ó, ela perdeu a memória por ela colocar o foco e acreditar que ela é essa outra coisa, ela não lembra o que ela é de fato. E aí, ela se baseia nessa autodefinição que ela mesma fez de si. Ela fez de si essa definição. Então, eu sou isso. O que sou eu? Eu sou um limite, eu sou uma forma, eu sou essa coisa diferente. E aí, aqui, nas imagens, é sempre essa atuação, essa confirmação. E todos estão, né, demonstrando isso o tempo todo. Então, eu sou essa pessoa que preciso disso, que tenho essa função. É uma narrativa, né? Assim como a pessoa que esquece a memória, ela se baseia, né? Ela está se baseando naquela narrativa. Eu sou isso. Se eu esqueço o que eu sou, o que sou eu, né? Eu continuo sem saber, porque eu esqueci. E isso quem está experimentando é a própria existência. De fato, ela nunca saiu da sua fonte, mas ela ficou ciente de uma irrealidade. Então ela pega né, ela pega assim, uma imaginação e aí ela começa a dar realidade para aquilo, dizendo que aquilo ali é a sua realidade. Só que isso de fato não tem nenhum significado. Os efeitos, né, desse pensamento de separação não tem nenhum significado. Então a vontade é a vontade de Deus, é isso que está sendo lembrado. E essa memória, né, ela só pode ser reconhecida a partir da verdade. Então, essa memória está em mim, está dentro, mas não é dentro da Marília, né? Que a gente sabe que dentro da imagem, dentro dos corpos, só tem fluidos, sangue, ossos, órgãos. É só isso que tem, não tem mais nada. Então, não tem uma memória, não tem a existência. É uma existência usando imagens para dizer que ela está dentro dos corpos, das imagens. Mas ela permanece como Deus. Então, é só esse olhar para dentro. E aí, esse medo, como é trazido, né? Esse medo de olhar é exatamente isso. Por eu estar aqui me autodefinindo, ser algo à parte, então, eu provavelmente sou isso aqui, ó, um erro, uma falta, eu sou um equívoco e agora eu preciso, vamos dizer assim, ó, eu preciso agora melhorar, eu preciso ajustar, eu preciso corrigir, eu preciso resolver essa existência, porque fica sempre experimentando, no caso aqui, né, essa experiência que parece que você é sempre um erro. E aí a gente fica lidando com essas sensações, com esses pensamentos, achando que nós somos isso, e aí eu preciso fazer alguma coisa com isso. Quando eu aceito olhar para dentro, quando eu paro de dizer que eu sou a separação, e aí eu começo a reconhecer que eu sou como Deus, então agora eu vou olhar para aquilo que eu acredito que eu sou, eu vou olhar para isso de frente, apenas já reconhecendo que eu sou a totalidade. Então, eu não sou isso aqui. Toda vez que vir um convite ou alguma coisa acontecer, né, que parece que você é aquilo, rapidamente você continua sustentando e mantendo a verdade do que você é. Por isso que eu posso agora, hoje não terei medo de olhar para dentro. O que tem dentro de mim? O que tem dentro da existência? Está a inocência eterna, porque é a vontade de Deus que ela lá esteja para todo o sempre. Então, a existência, a criação de Deus, ela é inocente, ela é perfeita, ela é imutável, ela é eterna. Ela não é algo que é temporal, assim, ela existe e depois ela para de existir. Não, ela é para sempre, ela é permanente e é o que está existindo aqui e agora. Então, eu vou usar tudo como lembrete para manter o foco da existência, na realidade do que ela é. Então, eu não terei medo de olhar para essa inocência. Eu, filho de Deus, cuja vontade é sem limites, como a sua própria, não posso querer mudar isso. Então, por que eu quero mudar isso? Se eu já sou a inocência, eu já sou a criação de Deus, eu sou a unicidade, como é trazido, eu, filho de Deus,
E não é eu, você, imagem. Mas eu aqui é existência. Então, por que eu quero mudar isso? Eu não quero. Olhar para dentro é apenas achar a minha vontade tal como Deus a criou e tal como ela é. Isso, né, essa certeza por si só já traz esse descanso, essa paz. Retira, né, a mente desse conflito. Ela para de querer buscar um sentido para a vida, porque ela é o próprio sentido. Ela é a razão, vamos dizer assim, ó, de existir, de Deus. Porque Deus criou algo de si próprio. Então, não ser Deus e ser a criação de Deus é a mesma coisa, não tem um e outro. É algo que é uma única identidade, uma única existência. Tenho medo de olhar para dentro porque penso que fiz outra vontade, outro existir. Né? Então, tenho medo de olhar para dentro porque penso que fiz outra vontade que não é verdadeira e tornei-a real. Então, essa certeza que como eu agora inventei uma outra vontade, vou ter que lidar com essa vontade. Porque, né, ela é só minha aqui, ó. Eu existo aqui, então eu que me viro agora e faço isso aqui dar certo. Né? A gente usa esses símbolos, mas para ficar claro, para que a gente possa compreender. Só que o que a existência está ciente agora através do perdão? Ela não é responsável pelo equívoco, ela não é culpada de nada. Ela continua inocente. Ela não fez nada contra Deus, ela não se retirou da existência, ela permanece dentro, ela está dentro da existência pensando que ela está fora, pensando que ela fez uma outra vontade. Mas ela não tem efeitos. Essa vontade, essa imaginação não tem efeitos. Dentro de mim está a santidade de Deus. Dentro de mim está a memória de Deus. Então, esse retorno à lembrança do que eu sou, esse estado de esquecimento, ele sai, né? Por isso que é a segunda vinda, que é lembrar que eu nunca deixei de ser. Isso só é possível quando eu paro de interferir, quando eu paro de dizer que eu sou essa outra coisa. Porque é dizer que eu sou isso aqui que nega a realidade da minha existência, do que eu sou aqui e agora. Então, é usar sempre tudo no meu dia com esse único propósito. Por isso que unifica. Porque a existência, ela não se separou, ela não se tornou duas coisas. Ela não é algo diferente da sua fonte. Ela permanece imutável. Então, hoje, não terei medo de olhar para dentro. Hoje, eu olharei para todas essas autodefinições feitas aqui, e no caso, é o que você pensa que você é. Uma fraqueza, uma incapacidade, um limite, né? Seja lá o que for. Eu vou partir sempre da verdade do que eu sou e nesse posicionamento firme e convicto, eu vou lidar com tudo no mundo. Na certeza que o que é real permanece real e nunca foi ameaçado. Então, isso já traz, né? Essa convicção já traz essa segurança. Então, a segurança, a felicidade, a paz, ela só é encontrada nessa memória, nesse relembrar que o que eu sou nunca mudou, nunca pôde ser outra coisa. Então é isso. Nos encontramos no próximo vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau.